Uma tempestade à meia-noite, uma amante ciumenta, uma esposa grávida lutando por sua vida sob um velho carvalho, enquanto o trovão rasga o céu. O que começa como um ato distorcido de traição se transforma em um momento de pura sobrevivência, quando um desconhecido corre sob a chuva e corta a corda poucos segundos antes que seja tarde demais. Esta não é apenas uma história sobre um amor que deu errado. É uma história sobre o silêncio, a culpa e o tipo de justiça que chega quando o mundo menos espera. A chuva já havia encharcado a terra, transformando-a em uma lama espessa. Cada galho gotejava com fios prateados, cada folha tremia sob o peso da tempestade. Um relâmpago cruzou o céu, cortando a escuridão por um segundo e revelando uma cena aterrorizante no jardim de uma enorme mansão. Uma mulher com um vestido de seda estava em pé sob um velho carvalho, com as mãos segurando uma corda grossa. Seu cabelo estava colado ao rosto e seus olhos brilhavam com algo muito mais sombrio do que o medo. Estavam enlouquecidos pelo ciúme. À sua frente, Isabela, uma mulher grávida, lutava para se manter de joelhos. Seu vestido pálido estava manchado de terra, sua respiração era fraca. Ela murmurava algo entre soluços, mas suas palavras se perdiam na chuva. "Por favor, pare, não consigo respirar." No entanto, a tempestade respondeu mais forte, escondendo sua voz sob seu ritmo furioso. A amante Patrícia inclinou-se para a frente, com um sorriso cruel nos lábios. "Você tirou tudo de mim", disse. "Agora vou pegar de volta o que é meu." Sua voz estava embargada, mais por desespero do que por certeza. Ela passou a corda por um galho grosso e a apertou com força, seus movimentos desajeitados, mas decididos. O galho gemeu, como se a própria árvore quisesse resistir ao que estava por vir. Da entrada, ouviu-se o zumbido suave de um motor. Um carro preto permaneceu ligado, com as luzes apagadas. Dentro, um homem observava através do para-brisa. Seu rosto estava pálido e sua mão apertava o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Marcelo Guedes, o marido, não conseguia ouvir nada além do rugido da chuva, mas podia ver tudo. Patrícia lançou a corda sobre o galho, suas mãos molhadas tremendo enquanto ela dava um nó. Isabela rastejou para trás, tremendo, segurando sua barriga como se estivesse tentando proteger o bebê que carregava. "Por favor", disse novamente. "Ele é seu homem, você já o tem. Não faça isso." Mas o ciúme cega. Patrícia riu, um som que soou como um trovão. "Tê-lo? Ele nunca foi seu. Era apenas seu ato de caridade." Ela a puxou para ficar de pé, a lama sugando seus sapatos. A corda roçou o pescoço de Isabela. O homem no carro não conseguia se mover. Seu coração batia tão forte que parecia que a própria chuva estava dentro dele. A cena à sua frente era algo que ele não conseguia compreender. Por semanas, ele ignorou a crescente tensão entre as duas mulheres. Ele pensou que um dia elas encontrariam a paz, ou pelo menos a distância. Mas agora, enquanto outro relâmpago iluminava o jardim, ele viu a loucura nos olhos de sua amante e compreendeu o preço de seu silêncio. "Por favor, me escute", implorou a esposa, agarrando-se à corda molhada. "Você não entende." Patrícia não parou. Apertou o nó com as duas mãos, as fibras rangendo. Os pés de Isabela se levantaram do chão por um momento. Suas mãos arranharam o ar, a casca da árvore, qualquer coisa que pudesse sustentá-la. Um som saiu de seus lábios, um grito rompido entre a vida e a morte. A mente de Marcelo se quebrou. A tempestade lá fora não era nada comparada ao caos dentro dele. Sua respiração embaçou o vidro enquanto ele murmurava para si mesmo. "O que eu fiz?" Mas ele ainda não se moveu. A culpa o mantinha preso ao assento. A chuva caía mais forte, apagando rastros,
encharcando a seda do vestido de Patrícia. Seu rímel escorria pelo rosto como rios pretos. Ela não percebeu, puxou com mais força. Por um momento aterrorizante, o mundo pareceu parar. O corpo da esposa balançou levemente, a corda rangendo sob o peso. Seus sapatos caíram na lama. Outro relâmpago iluminou a cena, congelando-a em algo irreal. Então, um som cortou a tempestade. Não era um trovão. Era o bater seco da porta de um carro. Uma sombra cruzou a chuva, rápida e decidida. Um homem com um sobretudo cinza encharcado correu pela entrada. Não era o marido. Sua voz ecoou no caos. Afaste-se dela. Patrícia ficou paralisada. O medo substituiu sua fúria. Ela olhou para o desconhecido, a água escorrendo por seus ombros. Ele avançou, agarrou a corda com as duas mãos e a cortou com uma faca de resgate que carregava no cinto. O som do corte foi agudo e definitivo. Isabela caiu em seus braços, tossindo, ofegando por ar. Ele se ajoelhou na lama, segurando-a com força contra o peito. Seus olhos se abriram por um segundo. "Daniel", ela sussurrou, reconhecendo o rosto de seu irmão. "Está tudo bem", disse ele com a voz trêmula. "Você está segura. Eu te peguei." Atrás dele, Patrícia permaneceu imóvel, a corda ainda pendurada em sua mão. Pela primeira vez, ela pareceu perceber o que havia feito. Seus lábios tremeram. "Eu não queria", ela começou a dizer, mas o som das sirenes começou a aumentar na distância. Daniel virou a cabeça lentamente, os olhos semicerrados sob a chuva. "Não se atreva a se mover", disse ele friamente. As luzes azuis refletiram nas folhas molhadas e o trovão voltou a rugir. Marcelo finalmente saiu do carro, com os sapatos afundando na lama. Ele olhou para sua esposa, pálida e tremendo nos braços de seu irmão, e depois para a amante, que agora parecia pequena e quebrada sob as luzes intermitentes. Ele deu um passo lento para frente, a água escorrendo de seu cabelo. Sua voz mal podia ser ouvida na tempestade. "O que nós fizemos?" Ninguém respondeu. As sirenes se aproximavam mais. A noite engoliu todo o som, exceto o da chuva, e acima deles, o velho carvalho permaneceu imóvel, seu galho já sem corda, como se a própria tempestade tivesse dado o primeiro golpe de justiça. Naquela manhã, o céu sobre a mansão estava calmo. O ar era denso com o aroma doce de rosas recém-cortadas. A equipe se movia em silêncio pelos corredores, preparando bandejas de prata e taças de cristal para o jantar de aniversário de Marcelo Guedes, o empresário que possuía metade dos resorts de luxo da cidade. O ar cheirava a dinheiro e a chuva, embora as primeiras nuvens ainda não tivessem se reunido. Na grande cozinha, Isabela estava ao lado do balcão, dobrando guardanapos com movimentos lentos e cuidadosos. Sua barriga, redonda com 7 meses de gravidez, roçava a borda da mesa toda vez que ela se inclinava. O vestido de seda branca que usava havia sido seu favorito. Agora pesava nela, como um lembrete da vida que costumava amar, mas que já não reconhecia. À sua frente, a assistente de Marcelo, Patrícia, entrou com seu passo habitual e seguro. Ela carregava um tablet debaixo de um braço e um buquê de lírios no outro. Seu cabelo, perfeitamente cacheado, se movia a cada passo. Ela era tudo que Isabela havia sido um dia. Elegante, ambiciosa, admirada. E ela sabia disso. "Você não deveria ficar tanto tempo de pé", disse Patrícia com um tom que era metade preocupação, metade escárnio. O médico não aprovaria. Isabela não levantou os olhos. "Estou bem. É o aniversário dele. Quero que tudo saia perfeito." Patrícia colocou as flores sobre a mesa, roçando as pétalas com os dedos perfeitamente cuidados.
Será perfeito, disse suavemente, se você simplesmente ficar fora do caminho. As palavras atingiram como um sussurro de trovão antes da chuva. Isabela continuou dobrando, fingindo não ouvir. Suas mãos tremeram um pouco. Ela podia sentir o olhar de Patrícia queimando sobre ela. Um momento depois, Marcelo apareceu na porta da cozinha, ajustando suas abotoaduras. Ele parecia impecável, sereno, como um homem acostumado a ser admirado. Seus olhos pousaram primeiro em Patrícia e depois passaram brevemente por sua esposa. "Está quase tudo pronto?" perguntou, sem dirigir a pergunta a ninguém em particular. Patrícia sorriu. "Quase, senhor. Os convidados chegam às 6. Isabela assentiu com voz suave. "Tudo está pronto." Ele não a ouviu, ou talvez optou por não ouvir. Ele se virou para Patrícia novamente. "Bom trabalho. Vou verificar o mapa de assentos no jardim." Quando ele se foi, o sorriso de Patrícia se alargou. "Você ouviu?" disse ela levemente. "Agora confie em mim com os detalhes." Isabela finalmente levantou os olhos. "Você sempre quis mais do que apenas detalhes, não é?" A jovem inclinou a cabeça. "Quero o que mereço. Talvez você devesse ter cuidado melhor dele se não quisesse perdê-lo." O som de uma colher caindo quebrou o momento. Isabela se abaixou lentamente para pegá-la, suas mãos roçando o chão, sua respiração entrecortada. O bebê deu um leve chute dentro dela, lembrando-a da única razão pela qual ela havia permanecido. Naquela tarde, as nuvens começaram a engrossar. Isabela observou da varanda enquanto a equipe colocava as mesas sob lanternas acesas no jardim. O vento aumentou, fazendo as cortinas brancas ondularem atrás dela. No reflexo da porta de vidro, ela viu Marcelo e Patrícia perto da fonte. Eles estavam muito perto. Patrícia tocou seu braço enquanto ria. Ele não se afastou. Algo dentro de Isabela quebrou em silêncio, como um fio sendo cortado no fundo do peito. O jantar foi servido ao pôr do sol. Os convidados se reuniram sob as luzes, enquanto trovões retumbavam ao longe. Marcelo brindou a novos começos, roçando o braço de Patrícia ao levantar sua taça. Isabela sorriu com cortesia, embora seu coração estivesse afundando. Ela mal comeu. Cada trovão lá fora soava como um aviso que ninguém queria ouvir. Quando os convidados se retiraram, Patrícia se ofereceu para ajudar a limpar o jardim. Marcelo aceitou, sem consultar a esposa. "Você deveria descansar", ele disse a Isabela, com voz suave, mas vazia. "Você parece cansada." Ela olhou para ele com os olhos brilhantes. "Não estou cansada. Estou sozinha." Ele não respondeu. Virou-se para a porta, fingindo não entender. A porta se fechou, com a certeza silenciosa de um capítulo que termina. À meia-noite, a chuva começou, suave no início, depois mais forte, como se o céu tivesse decidido confessar tudo o que estava guardando. Isabela sentou-se no sofá, olhando a foto de família na parede. Foi tirada 2 anos atrás, sob o mesmo carvalho, onde mais tarde a corda seria pendurada. Eles pareciam felizes então. Ele tinha o braço sobre os ombros dela. Patrícia não estava na foto, ainda não. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. "Saia. Ele espera por você perto da árvore. Lado." Por um longo momento, ela não se moveu. Olhou para a mensagem até que as palavras ficaram embaçadas. A casa estava silenciosa. Apenas a chuva sussurrava contra as janelas. Ela colocou uma mão sobre sua barriga. "Estaremos bem", ela sussurrou. "Provavelmente não é nada." Ela pegou seu casaco e saiu. O ar frio mordeu sua pele. As luzes do jardim piscavam com o vento, refletindo nas poças. O caminho para o velho carvalho estava ladeado por rosas curvadas sob a chuva. No final do jardim, uma figura a esperava sob um guarda-chuva. A silhueta parecia familiar. "Marcelo", ela chamou.
Um relâmpago iluminou o rosto sob o guarda-chuva. Não era o marido. Era Patrícia. A assistente sorriu levemente, com o cabelo molhado e a voz serena apesar da chuva. Ele me pediu para te dizer que está cansado das mentiras, disse ela. Ele não quer mais te ver. Isabela deu um passo para trás. Do que você está falando? Patrícia fechou o guarda-chuva e o deixou cair. Você não pertence mais aqui. Nada disso te pertence. Outro relâmpago iluminou a corda em sua mão. A chuva ficou mais forte. O vento rugiu. Em algum lugar distante, o trovão rompeu o silêncio. Os instintos de Isabela lhe diziam para correr, mas seu corpo parecia pesado, muito lento para reagir. Ela viu os olhos de Patrícia se encherem de ciúme e ficarem selvagens. E naquele instante, antes que o mundo ficasse escuro, Isabela compreendeu que a tempestade lá fora não era nada comparada à que estava esperando dentro de sua própria casa por todo aquele tempo. A chuva ainda não havia começado, mas o ar carregava a pesada promessa dela. Aquela estranha quietude que chega antes de uma tempestade pairou sobre a propriedade, tão densa que respirar se tornou difícil. O céu parecia roxo. Por dentro, a mansão brilhava com uma luz dourada e suave, fingindo que nada estava errado. Isabela caminhava pelo corredor com uma mão apoiada na barriga. O chão de mármore parecia frio sob seus pés descalços. Os empregados haviam partido pela noite. Apenas o som do relógio de pêndulo ecoava do canto, constante e indiferente. Ela parou na porta do escritório de Marcelo. A porta estava entreaberta. Lá dentro, vozes podiam ser ouvidas. A dele, baixa e tensa. E a de Patrícia, mais aguda, com um tom divertido. Eu te disse para não deixar ela organizar o jantar de hoje, disse Patrícia. É patético. Ela nem consegue ficar acordada durante o jantar. Ela está grávida, respondeu Marcelo. Você não pode esperar que ela seja a mesma. A risada de Patrícia flutuou pela sala. Grávida ou não, ela está te fazendo parecer fraco. Todos notam. Isabela permaneceu imóvel. Seu coração batia mais forte do que o relógio. Ela se inclinou um pouco, o suficiente para ver o piscar do fogo na lareira. Marcelo estava sentado no sofá, com as mangas arregaçadas e um copo de uísque na mão. Patrícia estava atrás dele, massageando seus ombros enquanto falava. Você merece algo melhor, disse Patrícia. Alguém que realmente entenda o seu mundo, não alguém que se esconde atrás da pena. Marcelo não a afastou, apenas suspirou. Você faz parecer tão simples. É, respondeu Patrícia suavemente. Você só ainda não admitiu. Isabela recuou antes de ouvir mais. Suas mãos tremiam, não de raiva, mas de incredulidade. O homem que uma vez jurou protegê-la, agora permanecia em silêncio enquanto outra mulher a despedaçava. Ela se virou e caminhou em direção à escada, cada passo mais pesado do que o anterior. A luz do lustre brilhava sobre ela, refletindo nas lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Lá em cima, ela sentou-se na beira da cama e olhou para a foto emoldurada na mesinha de cabeceira. Era do casamento deles. Ela ria, seu cabelo ao vento. Ele a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Aquele homem já parecia um fantasma. Seu telefone vibrou na cama. Uma mensagem apareceu. Patrícia, acho que você deveria descansar lá embaixo esta noite. Michael e eu temos assuntos a resolver. Sua garganta secou. Ela colocou o telefone virado para baixo. O quarto de repente pareceu menor. Até o bebê pareceu se mover com desconforto dentro dela. Ela colocou a mão sobre a barriga. Está tudo bem, ela sussurrou. Só temos que ficar em silêncio. Lá fora, o vento começou a soprar. As cortinas se agitaram contra as janelas. Gotas de chuva atingiram o vidro, leves,
mas constantes. Mais tarde, naquela noite, Isabela saiu para a varanda do jardim. De lá, ela podia ver o carvalho balançando suavemente ao longe. Aquela árvore fazia parte da propriedade há décadas, com raízes mais antigas do que a própria mansão. Ela se lembrava de ter plantado flores debaixo dela quando se mudou pela primeira vez. Era o seu lugar favorito. A ideia de que em breve seria testemunha de seu sofrimento ainda não havia passado por sua mente. Atrás dela, ouviram-se passos. Ela se virou e viu Patrícia parada na porta. A jovem sorriu levemente, com uma taça de vinho na mão. "Noite linda, não é?" ela disse. Isabela não respondeu. Olhou novamente para a árvore. "Em breve vai chover." Patrícia tomou um gole. "Talvez, mas as tempestades também podem ser purificadoras. Elas limpam o que não pertence." Isabela se virou lentamente para encará-la. "O que exatamente você acha que não pertence aqui?" Patrícia pousou a taça na grade. "Você sabe a resposta." Por um longo momento, nenhuma das duas falou. O vento trouxe o som de um trovão distante. As duas mulheres estavam a poucos centímetros de distância, uma serena e fria, a outra se quebrando por dentro. Patrícia finalmente sorriu. "Você deveria dormir cedo. Amanhã será diferente." Ela pegou a taça e se afastou, seus saltos ecoando no mármore até que o som desapareceu pelo corredor. Isabela permaneceu do lado de fora. O vento empurrava mechas de cabelo sobre o rosto. Seu reflexo na porta de vidro parecia estranho, como o de alguém que foi apagada e redesenhada muitas vezes. Ela voltou para dentro e sentou-se ao lado da cama. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez era Marcelo. "Michael, não espere por mim acordada. Vou ficar no quarto de hóspedes esta noite." Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para a mensagem até que sua visão embaçou. Então, ela colocou o telefone cuidadosamente na mesinha de cabeceira e apagou a lâmpada. Mas o sono não veio. A casa fazia novos sons. Madeira rangendo, janelas chacoalhando, o zumbido fraco da eletricidade. Ela pensou ter ouvido passos fora do quarto, mas quando abriu a porta, não havia ninguém. Apenas o cheiro fraco de terra molhada pairava no corredor. Às 2 da manhã, ela acordou com um barulho lá fora, o rangido suave do cascalho. Ela abriu a cortina e olhou através do vidro coberto de gotas. Uma figura estava parada ao lado do carvalho, segurando algo longo nas mãos. Por um momento, ela pensou que era Marcelo movendo os móveis do jardim, mas um relâmpago iluminou a cena e ela viu claramente. Uma bobina de corda. Sua respiração parou. A figura virou-se um pouco, olhando para a casa. Patrícia. Isabela recuou, o coração batendo forte no peito. Ela não sabia o que pensar. Talvez fosse uma piada distorcida. Talvez estivesse sonhando. Ela esfregou os olhos e olhou novamente, mas a figura havia desaparecido. Apenas a árvore permaneceu, balançando ao vento. Ela sentou-se na cama, pressionando as palmas das mãos sobre a barriga. "Estamos seguras aqui", sussurrou. Mas sua voz tremeu. O bebê se moveu novamente, mais forte desta vez, como se estivesse tentando avisá-la. Lá fora, um trovão rasgou o céu noturno. A chuva começou a cair em cortinas, atingindo o telhado com força. A tempestade finalmente havia chegado, e em algum lugar além da janela, uma mulher com uma corda esperava sob a árvore. A tempestade estava no seu ponto mais forte. O vento uivava pelos campos abertos, dobrando a grama alta e arrancando as folhas das árvores. A chuva batia nas janelas da mansão como um exército de punhos. Dentro, todas as luzes piscavam, a eletricidade lutando para se manter viva. Isabela estava perto da janela, apertando um cobertor em torno dos ombros. A tempestade lá fora refletia o caos dentro de seu peito.
A memória da figura sob o carvalho recusava-se a deixá-la. Ela continuava repetindo para si mesma que não era nada que havia imaginado, mas a inquietação em seu estômago não desaparecia. O relógio de pêndulo bateu à meia-noite novamente. O som ecoou por toda a casa silenciosa. Ela respirou fundo e decidiu verificar o jardim. Talvez ver que não havia nada a deixasse descansar. Ela calçou os chinelos, se enrolou no casaco e saiu para o corredor. O ar parecia mais frio do que antes. Cada sombra parecia se mover. Ao chegar à porta dos fundos, notou pegadas enlameadas no chão, frescas, ainda úmidas. Seu pulso acelerou. A porta estava entreaberta, deixando entrar o assobio suave da chuva. Ela empurrou a porta e saiu. A chuva a atingiu imediatamente, afiada e fria como agulha na pele. Seu vestido grudou no corpo, o cabelo aderiu ao rosto. Ela mal conseguia ver através da cortina de água, mas distinguiu a silhueta do carvalho ao longe. Algo pendia de um de seus galhos, balançando lentamente com o vento. Seu coração parou. Ela forçou suas pernas a se moverem, passo a passo. Seus sapatos afundavam na lama com um som molhado e desagradável. Quanto mais ela se aproximava, mais claro ela via. Uma corda, grossa, retorcida, encharcada de chuva. Ela balançava para frente e para trás, esperando. Ela se virou para correr, mas uma voz cortou o rugido da tempestade. Você estava me procurando! Patrícia saiu de trás da árvore. Seu cabelo estava encharcado, o rímel escorrido pelo rosto. Ela parecia menos uma mulher e mais um fantasma esculpido por ciúme e ódio. Em sua mão, ela segurava a outra ponta da corda. Isabela ficou imóvel. Patrícia, o que você está fazendo? A jovem inclinou a cabeça, os olhos abertos e brilhantes. Você tirou tudo de mim. Cada sorriso, cada momento. Ele deveria ser meu, ele é seu chefe, disse Isabela suavemente. Você não o ama, você só quer o que ele tem. Patrícia riu, um som oco abafado pelo trovão. E o que você tem que eu não tenho? Olhe para você, fraca, patética. Você acha que ele quer um fardo como você? Isabela deu um passo para trás, com as mãos levemente levantadas. Por favor, vamos para dentro. Podemos conversar. Patrícia se aproximou, seus passos lentos e deliberados. Não, eu terminei de conversar. Um relâmpago partiu o céu, iluminando seus rostos. Isabela viu a loucura nos olhos de Patrícia. Não era mais raiva, era obsessão. Patrícia a pegou pelo braço, suas unhas cravando na pele. Isabela ofegou, tentando se soltar. Pare! Você está me machucando! Machucando você? Gritou Patrícia acima do vento. Você não tem ideia do que é dor. Antes que Isabela pudesse reagir, Patrícia a empurrou para trás. Ela escorregou na lama, caindo de joelhos. O frio a atravessou. Sua mão voou para a barriga. O bebê deu um chute assustado. Por favor, Patrícia, implorou. Não faça isso. Pense no que você está fazendo. Patrícia não a ouviu. Lançou a corda sobre o galho e a esticou. A árvore gemeu sob a pressão. Ela se aproximou e a colocou ao redor do pescoço de Isabela antes que ela pudesse impedi-la. Isabela gritou, arranhando a corda. A chuva escorria pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas. Você é louca! Patrícia se inclinou, seu hálito quente apesar do frio. Não, eu estou livre! A corda apertou. As mãos de Isabela se levantaram, tentando afrouxá-la. Sua respiração saía em ofegos curtos e desesperados. Seus pés debatiam na lama, procurando por terra firme. O mundo girava ao seu redor. Patrícia puxou com mais força. Ele disse que te deixaria por mim, mas mentiu. Você nunca vai embora. Você sempre volta. A visão de Isabela ficou embaçada. Sua mente repassou todas as suas memórias. Seu casamento, as risadas,
o momento em que sentiu seu bebê se mover pela primeira vez. Então, o mundo começou a desaparecer. A chuva se tornou um sussurro. Através da névoa, ela viu as luzes de um carro cortando a tempestade. Um automóvel havia entrado na estrada. Por um instante, a esperança retornou. Patrícia também olhou, seu rosto iluminado pelo clarão. Sua expressão se contorceu em pânico. Não. Agora não. A porta do carro abriu. O baque ecoou na chuva. Uma figura saiu correndo em direção a elas. Patrícia recuou, soltando a corda. Isabela caiu para frente, ofegando, levando as mãos ao pescoço. A corda escorregou de sua pele, deixando uma marca vermelha e crua. Ela tossiu. Cada respiração era dolorosa, mas viva. O homem chegou até elas, seu casaco encharcado, o rosto pálido de choque. Isabela gritou. Ele a segurou pelos ombros, levantando-a cuidadosamente do chão. Daniel, ela sussurrou, mal conseguindo falar. Ela tentou. Eu sei, disse ele, com a voz trêmula. Ele olhou para Patrícia, que agora estava imóvel, as mãos tremendo. A chuva fazia seu rímel escorrer como tinta. Os olhos de Daniel ardiam de raiva. O que você fez? Patrícia recuou, a voz pequena. Eu não queria fazer isso. Ela começou. Ele se aproximou mais. Você chama isso de acidente? Ele pegou a corda que ainda pendia do galho e a jogou a seus pés. Você chama isso de mal-entendido? Ela estremeceu, olhando para a corda. A verdade pesava mais do que a tempestade ao seu redor. Ao longe, começou-se a ouvir o som das sirenes. Patrícia olhou em volta, ofegando. Não era para acabar assim, sussurrou. Daniel não respondeu. Ele segurava Isabela com força enquanto ela tremia em seus braços. A tempestade rugia mais alto, engolindo todos os outros sons. E quando o relâmpago caiu novamente, o velho carvalho se ergueu entre eles, testemunha silenciosa de um pecado que nunca poderia ser apagado. A tempestade se recusava a se acalmar. A chuva continuava caindo em cortinas grossas e eternas, atingindo a terra como se o próprio céu estivesse tentando apagar o que acabara de acontecer. O jardim parecia um campo de batalha. A lama engolia os rastros, pétalas aderiam à terra úmida e a corda ainda balançava no galho como uma cicatriz na noite. Daniel estava ajoelhado na lama, segurando sua irmã nos braços. A respiração de Isabela era superficial, irregular. Seu cabelo estava grudado no rosto, sua pele pálida sob os flashes dos relâmpagos. Fique comigo, ele sussurrou com a voz trêmula. Você me ouve? Você está segura agora. Ela tentou acenar, mas não conseguiu. Seus olhos se abriram por um segundo, procurando algo além dele. Ela murmurou sobre o bebê. Por favor, verifique o bebê. Daniel colocou a mão com cuidado sobre sua barriga. Sentiu um leve movimento sob sua palma e exalou aliviado. Continua forte, disse ele suavemente. Os dois estão bem. Atrás deles, Patrícia permaneceu imóvel. Seu vestido grudava em seu corpo, a maquiagem havia sumido na chuva. A corda jazia a seus pés, como uma prova impossível de esconder. Ela deu um passo para trás, seus olhos alternando entre Isabela, Daniel e a casa. Eu não queria fazer isso, disse ela fracamente. Eu só queria falar com ela. Daniel levantou o olhar abruptamente. Sua expressão endureceu. Você tentou matá-la. Patrícia balançou a cabeça, a água espirrando de seu cabelo. Não. Ela escorregou. Eu tentei ajudá-la. O som de um motor se misturou às suas palavras. Faróis iluminaram a entrada, cegando por um instante. O carro parou abruptamente, levantando água no ar. A porta do motorista se abriu e Marcelo saiu cambaleando sob a tempestade. Ele correu em direção a eles, seus sapatos caros afundando na lama. Isabela gritou.
Sua voz se quebrou entre o medo e a descrença. Ao ver Daniel segurando-a, algo dentro dele se rompeu. Meu Deus, o que aconteceu? Daniel não respondeu. Ele se virou um pouco, protegendo a irmã dele. Fique onde está, disse ele friamente. Marcelo o ignorou. Ajoelhou-se ao lado deles. Eu posso consertar. Diga-me o que fazer. O olhar de Daniel atravessou a escuridão. Você não conserta uma tentativa de assassinato com dinheiro. Patrícia começou a chorar, seus soluços se misturando à chuva. Eu disse que era demais, ela gritou. Você disse que ela iria embora, você disse. Cale a boca, interrompeu Marcelo. Sua voz quebrou novamente, agora em pânico. Você percebe o que fez? Daniel se levantou, carregando Isabela em seus braços. Ela vai para o hospital, disse ele. E vocês dois ficam aqui até a polícia chegar. Nesse momento, uma lanterna apareceu do outro lado da cerca. Era o velho jardineiro, o Sr. Álvares, que morava na propriedade vizinha. Está tudo bem? Ele perguntou. Eu ouvi gritos. Daniel gritou de volta. Liguei para uma ambulância. Agora! O velho desapareceu por um momento. Então sua voz voltou com urgência. Eu já liguei. Eles estão a caminho. Daniel levou Isabela em direção à casa, seus passos firmes apesar da chuva. Marcelo o seguiu, com a culpa estampada no rosto. Dentro do hall de entrada, o chão de mármore estava coberto de água e lama. Daniel depositou Isabela suavemente no sofá e a cobriu com um cobertor seco. Sua respiração ficou um pouco mais calma. Ela abriu os olhos, vítreos, mas vivos. Daniel sussurrou. Estou aqui, disse ele, afastando o cabelo úmido de sua testa. Não fale. Guarde suas forças. Patrícia ficou na porta, tremendo. Seu rímel havia deixado sulcos pretos em suas bochechas. Eu juro que não queria machucá-la, repetiu ela em voz baixa. Marcelo se virou para ela, seu rosto cinzento de horror. Você colocou uma corda no pescoço dela, disse ele lentamente. Isso não é um acidente. Antes que Patrícia pudesse responder, luzes vermelhas e azuis iluminaram as janelas. As sirenes cortaram o som da chuva. 2 carros de polícia pararam na entrada, seguidos por uma ambulância. Os agentes entraram rapidamente, guiados pelo Sr. Álvares. O que aconteceu aqui? Perguntou um dos oficiais. Daniel apontou para o jardim. Aquela mulher, disse ele com firmeza, atacou minha irmã e tentou enforcá-la em uma árvore. O agente olhou para Patrícia. Seu rosto perdeu toda a cor. Não é verdade, gaguejou ela. Foi um mal-entendido. Outro oficial passou por ela, iluminando com uma lanterna a corda ainda visível pela porta aberta. Isso parece um ato intencional, disse ele em voz baixa. 2 paramédicos entraram correndo e se ajoelharam ao lado de Isabela. Um verificou seu pulso, enquanto o outro colocava um pequeno monitor. Um som rítmico encheu o ar, suave, mas constante. O batimento cardíaco do bebê ecoou pela sala como uma melodia que cortava o caos. Ela está estável, disse o paramédico. Temos que levá-la ao hospital imediatamente. Daniel assentiu aliviado. Obrigado. Enquanto os paramédicos colocavam Isabela na maca, ela esticou a mão fracamente. Não me deixe, sussurrou. Não vou, prometeu ele. Eles a levaram para fora, na chuva. Daniel o seguiu de perto, segurando um guarda-chuva que mal detinha o aguaceiro. Na entrada, os agentes cercaram Patrícia. Senhora, você terá que nos acompanhar, disse um deles. Ela olhou para Marcelo, suplicante. Diga a eles que foi um acidente. Ele não conseguia falar. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ele apenas abaixou a cabeça. Patrícia começou a chorar novamente enquanto os agentes liam seus direitos. O som de seu soluço se misturou ao uivo das sirenes, desaparecendo enquanto a levavam. Marcelo permaneceu parado na porta,
encharcado e em silêncio, olhando para o chão coberto de lama. A chuva havia lavado o sangue e a sujeira, mas não podia limpar o que havia sido feito. O Sr. Álvares pôs a mão em seu ombro. Eles vão fazer perguntas, senhor. É melhor você contar tudo. Marcelo assentiu lentamente. Eu vou. Quando as portas da ambulância se fecharam e as luzes intermitentes se afastaram pela estrada, Daniel olhou mais uma vez para a mansão. A corda ainda balançava sob o carvalho. Permaneceria lá até amanhã, um lembrete de que às vezes a tempestade não destrói, mas revela. Ao amanhecer, a tempestade havia passado. O céu ficou de um cinza pálido e o jardim era uma paisagem de galhos quebrados e poças que refletiam a luz que se esvaía. A fita policial tremulava ao vento ao redor do carvalho, sua cor amarela cortando o ar úmido. A corda havia sido removida, mas sua sombra ainda estava lá, gravada na memória de todos. No hospital, Isabela descansava em um quarto particular. As máquinas emitiam baipes suaves ao lado de sua cama. Cada som era um lembrete silencioso de que ela ainda estava viva. Daniel estava sentado na cadeira ao seu lado, com as mãos entrelaçadas. Ele não dormiu a noite toda. Toda vez que fechava os olhos, via a corda, a chuva e o rosto pálido de sua irmã sob a árvore. A porta se abriu suavemente. Uma enfermeira entrou com uma pasta. Ela está estável, disse ela com voz gentil. E o ritmo cardíaco do bebê está bom. Ela precisará de descanso e observação, mas ambos estão fortes. Daniel assentiu, com os olhos cansados, mas gratos. Obrigado. Em outra parte da cidade, a notícia já havia se espalhado. Um vizinho havia gravado tudo de sua janela quando a polícia chegou. O vídeo começava com as luzes intermitentes e a figura encharcada de Patrícia sendo levada algemada. Ele se espalhou rapidamente por todas as redes sociais. Às 8 da manhã, o vídeo já tinha 100.000 visualizações. Ao meio-dia, superava 1 milhão. A manchete em quase todas as plataformas dizia a mesma coisa. Esposa grávida de empresário é resgatada. Após amante tentar enforcá-la durante tempestade. Fragmentos do resgate, a ambulância e as declarações policiais inundavam a internet. Algumas pessoas comentavam com espanto, outras com indignação. Pobre mulher, como alguém pode fazer algo tão cruel? Espero que essa amante não veja a luz do dia novamente. E Marcelo, ele viu e não fez nada? Isso é pior do que o crime. À tarde, a história chegou aos noticiários. Os repórteres se reuniram em frente ao hospital, apontando microfones para cada médico ou agente que passava. O hospital emitiu um comunicado confirmando que Isabela Guedes e seu filho por nascer estavam vivos e sob supervisão médica. Eles não deram mais detalhes, mas isso não impediu a especulação. Na mansão, Marcelo Guedes estava em seu escritório com as cortinas fechadas. Seu telefone não parava de vibrar. Dezenas de chamadas perdidas, centenas de mensagens. Seus sócios exigiam respostas, seus investidores pediam garantias e a imprensa queria uma declaração. Seu nome aparecia em todas as tendências, não como um exemplo de sucesso, mas como um escândalo. Ele olhou para as manchetes na tela. Aventura de milionário termina em tentativa de assassinato. Cada palavra parecia uma pedra em seu peito. Seu assistente, Mark, entrou com cautela. O conselho quer saber se você planeja renunciar temporariamente, disse. Marcelo não levantou os olhos. Temporariamente? Eles dizem que isso poderia proteger a empresa até que tudo se acalme. Ele soltou uma risada vazia. Não há mais nada para proteger. Do outro lado da cidade, a foto policial de Patrícia apareceu no noticiário da tarde. Seu cabelo ainda estava molhado na imagem, os olhos avermelhados pelo choro. A voz da apresentadora era serena e precisa.
As autoridades confirmaram que Patricia Clark, assistente de 29 anos, foi acusada de tentativa de homicídio e agressão. Ela está detida sem direito à fiança enquanto a investigação continua. A imagem permaneceu por alguns segundos antes de desaparecer em uma tomada do carvalho. A apresentadora continuou. O incidente desencadeou um debate nacional sobre violência doméstica, ciúme e abuso de poder nos círculos de elite. No hospital, Daniel desligou a pequena televisão na parede. Ele viu os repórteres falando sobre o caso de sua irmã, com música dramática de fundo. Isabela dormia, sua respiração estava tranquila. Ele baixou o volume, mas as imagens ainda estavam gravadas na tela. A árvore, a corda, as luzes de emergência. Naquela tarde, uma representante do Ministério Público chegou. Ela se apresentou como a detetive Carter. Sua voz era calma, mas firme. Precisaremos de uma declaração formal de sua irmã quando ela estiver forte o suficiente, disse. E também de você, Sr. Guedes. As provas são claras, mas precisamos de cada detalhe. Daniel assentiu. Ela terá. A detetive olhou para Isabela. Ela teve sorte, disse ela em voz baixa. Nem todos são resgatados a tempo. Os olhos de Daniel escureceram. Sorte não teve nada a ver. Ela sobreviveu porque alguém decidiu chegar a tempo. Fora do hospital, dezenas de pessoas se reuniram com guarda-chuvas e cartazes. Alguns carregavam flores, outros seguravam faixas que diziam Justiça para Isabela. Eles não a conheciam, mas sua história havia tocado algo profundo neles. Mães, filhas e desconhecidos ficaram sob a garoa esperando notícias de que ela estava segura. Dentro, uma enfermeira trouxe uma cesta com cartas e flores enviadas de todo o país. Cartões de mulheres que viveram dores semelhantes. Notas de desconhecidos agradecendo-lhe por sobreviver. Quando Isabela acordou novamente, o quarto estava em silêncio, exceto pelo murmúrio das máquinas. Ela viu seu irmão dormindo na cadeira, com a cabeça inclinada. Sobre a mesa, havia uma rosa branca com um cartão. Ela o pegou com a mão trêmula. A nota estava escrita em letra cuidadosa. Você não está sozinha. Nós acreditamos em você. Estamos com você. Sua garganta fechou. Ela pressionou o cartão contra o peito, as lágrimas se misturando às últimas gotas de chuva que ainda caíam pela moldura da janela. Do outro lado da cidade, Marcelo estava sozinho no escuro, olhando as notícias que repetiam as imagens da noite anterior. Cada segundo era um castigo. Quando o repórter disse o nome de Patrícia, ele desligou a tela. O mundo tinha visto tudo. A chuva havia lavado as mentiras. E pela primeira vez, Marcelo entendeu que nenhuma tempestade externa poderia ser tão destrutiva quanto a que seu silêncio havia criado. O quarto do hospital estava cheio de luz matinal. A chuva havia cessado completamente, deixando o ar limpo e imóvel. As cortinas se moviam suavemente com a brisa que entrava pela janela entreaberta. O cheiro de desinfetante se misturava ao perfume tênue das flores que as pessoas haviam enviado. O caos da tempestade havia sido substituído pelo silêncio, mas era um silêncio carregado de cansaço e alívio. Isabela abriu os olhos lentamente. Por um momento, ela não se lembrava onde estava. Então ela viu o monitor ao lado de sua cama, as linhas verdes subindo e descendo no ritmo de seu coração, o som rítmico e tranquilo. Sua mão foi instintivamente para a barriga. O bebê se moveu suavemente sob seu toque. As lágrimas encheram seus olhos. Você está segura, disse Daniel da cadeira perto da janela. Ele parecia exausto, mas em paz, com a camisa amassada e os olhos avermelhados pela falta de sono. Ele se levantou e lhe serviu um copo de água.
Os médicos dizem que você e o bebê estão bem. Eles te chamam de milagre. Isabela pegou o copo com as mãos trêmulas. Não parece real. Ela sussurrou. Eu ainda ouço o som da corda. Toda vez que fecho os olhos, está lá. Daniel sentou-se novamente, com voz serena. Com o tempo, isso vai passar. Você sobreviveu, hein? Isso é o que importa. Ela assentiu, mas não respondeu. As imagens ainda estavam presas em sua mente. A chuva, o relâmpago, o ardor em seu pescoço. Uma enfermeira entrou com um pequeno monitor e uma pasta. Bom dia, disse ela gentilmente. Como estamos nos sentindo hoje? Isabela conseguiu um sorriso fraco. Melhor, eu acho. A enfermeira verificou o monitor conectado ao seu abdômen. Um batimento suave encheu a sala, lento e constante como uma canção de ninar. Batimento forte, disse ela. Seu pequeno é um lutador. Isabela exalou com um tremor. Igual ao tio dele. Daniel sorriu pela primeira vez em dias. Não vamos tão rápido, disse ele. Talvez ele se pareça mais com a mãe. A enfermeira anotou os dados e colocou uma pasta sobre a mesa. Quando estiver pronta, a polícia precisará de sua declaração, explicou ela suavemente. E o representante de serviços sociais a ajudará a processar uma ordem de proteção. Isabela olhou para o irmão. Uma ordem de proteção? Daniel inclinou-se para a frente. Significa que ela não poderá se aproximar de você nunca mais. E nem Marcelo, a menos que você permita. O rosto de Isabela se entristeceu. Marcelo? Ele também está sendo investigado, disse Daniel em voz baixa. Por negligência, por ter permitido que ela agisse. Eles estão decidindo se apresentarão queixa. Isabela desviou o olhar para a janela. A luz de fora era muito brilhante, muito pura para o que ela sentia por dentro. Ele viu, disse ela. Eu o vi através da chuva. Ele não se moveu. Daniel ficou em silêncio. Não havia consolo possível para essa verdade. Uma batida na porta quebrou o silêncio. A detetive Carter entrou com um pequeno bloco de notas. Sua presença era serena, profissional, mas sua expressão se suavizou ao vê-la. Senhora Guedes, disse ela, fico feliz em vê-la acordada. Posso me sentar? Isabela assentiu. A detetive puxou uma cadeira. Já conversamos com seu irmão e com a equipe médica. Vou tornar isso o mais simples possível. Temos provas suficientes para prosseguir. O vídeo do vizinho, a corda e as testemunhas na cena. Patrícia Clark confessou parcialmente, embora insista que foi um acidente. O Estado não concorda. Os dedos de Isabela apertaram o lençol. Ela tentou me matar. Sim, respondeu a detetive em voz baixa. E você sobreviveu. Isso significa que você pode testemunhar. Os olhos de Daniel se encheram de preocupação. Ela ainda não está forte o suficiente para isso. Não estou pedindo que ela o faça hoje, respondeu a detetive. Mas quando estiver pronta, sua voz será importante. Você merece justiça, Sra. Guedes. Isabela assentiu lentamente. Quero que ela enfrente o que fez. Não quero que outra mulher sofra algo assim. A detetive sorriu levemente. Isso é bravura. Manteremos um oficial fora do seu quarto nos próximos dias, por precaução. É o procedimento padrão. Quando ela se foi, a enfermeira voltou com uma pasta rotulada Ordem de Proteção. Ela explicou cada sessão cuidadosamente, garantindo que Isabela entendesse tudo. O documento incluía o nome completo de Patrícia Clark, sua idade e a distância mínima que ela deveria manter. Também continha uma restrição para Marcelo Guedes até nova revisão. Isabela hesitou quando chegou à linha da assinatura. Sua mão tremeu um pouco. Eu nunca pensei que precisaria de proteção das pessoas que amava. Daniel colocou a mão sobre a dela. Não pense nisso agora. Pense em você e no bebê. Isso é o que importa.
Ela assinou o documento. A enfermeira sorriu com ternura. Você fez a coisa certa. Com o passar do dia, o hospital permaneceu ativo fora de sua porta. Os repórteres tentaram obter declarações, mas a equipe os manteve afastados. Dentro, Isabela sentiu que, pouco a pouco, estava recuperando o controle. Toda vez que ouvia o bip do monitor, lembrava a si mesma que ainda estava viva. Naquela tarde, uma batida suave soou novamente. Era o médico responsável. Boas notícias, disse ele sorrindo. Você está se curando mais rápido do que o esperado. Vamos mantê-la por mais alguns dias para observação, mas a condição do seu bebê é excelente. Isabela sorriu fracamente. Obrigada, doutor. Quando ele se foi, o sol começou a se pôr pela janela. O quarto se encheu de um brilho laranja, suave e quente. Isabela pegou o pequeno espelho da mesa. Os hematomas em seu pescoço haviam se tornado tons violetas mais claros. Ela os tocou com cuidado, sentindo as bordas da dor, mas também sua força. Daniel a observou em silêncio. Essa marca não te define, disse ele. Ela assentiu. Não. Mas me lembra. Lá fora, as primeiras estrelas apareceram. Pela primeira vez desde aquela noite, o mundo voltou a se sentir em calma. Isabela desligou a televisão, fechou os olhos e ouviu o ritmo constante do monitor. Cada bip era uma promessa. Cada respiração, uma segunda chance. E embora a tempestade tivesse destruído tanto, também lhe havia devolvido algo, uma voz que ninguém poderia silenciar novamente. 2 semanas depois, a chuva voltou. Mais suave desta vez, batendo nas janelas do hospital como uma lembrança distante. Isabela estava mais forte agora. Os hematomas em seu pescoço haviam desaparecido para um amarelo suave e as olheiras estavam mais claras. Seu corpo estava sarando, mas a tempestade silenciosa dentro dela ainda não havia passado. Daniel estava sentado perto da janela, olhando seu telefone. Você deveria ver isso, disse ele. Isabela levantou os olhos de seu diário. O que é? Ele virou a tela para ela. Uma manchete apareceu em letras grandes. Novas provas no caso Guedes. Meses de abuso, escondidos atrás das paredes da mansão. Sua respiração parou. O que eles querem dizer com novas provas? Daniel deslizou o dedo pela tela. Alguém da equipe vazou gravações de segurança da casa. Não é só sobre aquela noite, hein? É tudo o que aconteceu antes. Ele apertou o play. O vídeo mostrava um momento tranquilo na cozinha, gravado semanas antes do ataque. Patrícia estava em frente a Isabela, bloqueando sua passagem. A jovem murmurava algo cruel, embora as palavras fossem inaudíveis. Então ela sorriu e empurrou um copo do balcão, deixando-o quebrar a seus pés. A câmera parou no rosto assustado de Isabela. Havia mais gravações. Patrícia apagando mensagens do telefone de Marcelo enquanto ele dormia, sua voz gravada no intercom, zombando da gravidez de Isabela. E mais uma, Marcelo gritando durante uma discussão, batendo na parede a poucos centímetros da cabeça de sua esposa. Isabela levou a mão à boca. Eles gravaram tudo. Daniel assentiu. Um dos técnicos de segurança copiou as imagens meses atrás. Ele disse que tinha medo de falar. Mas quando viu as notícias, não pôde mais ficar calado. Isabela desviou o olhar da tela. A dor em seus olhos já não era medo. Era traição, profunda e fria. Ele sabia o que ela estava fazendo, disse. Ele viu e não fez nada. Daniel inclinou-se para a frente com voz firme. Agora ele está enfrentando isso. A polícia reabriu a investigação. Eles não o tratam mais como vítima, mas como parte de tudo isso. Ela assentiu devagar. Bom. Naquela tarde, a detetive Carter retornou. Ela carregava uma pasta grossa cheia de documentos e fotos. Sua expressão era serena, mas decidida.
Recebemos as novas provas esta manhã, disse ela. Elas confirmam o que suspeitávamos. Isso não foi um simples ato de ciúme. Foi um padrão. Abuso emocional, manipulação, controle. Ela não agia sozinha. Ele permitiu. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Por que ele faria isso? Por que deixar chegar tão longe? A detetive suspirou. O controle e o medo têm raízes estranhas, Sra. Guedes. Alguns homens acreditam que o silêncio é força, mas o silêncio é apenas outra forma de consentimento. Ela abriu a pasta e espalhou várias fotos sobre a mesa. Estas foram tiradas por sua governanta. Ela nos contou que Patrícia quebrou seu telefone 3 vezes em 2 meses. Ela também mencionou que você não tinha permissão para sair de casa sem o motorista de Marcelo. Isabela olhou para as fotos. Os hematomas em seu pulso, as marcas leves em seu braço. Ela havia tentado escondê-las com mangas longas e sorrisos. Agora, elas a encaravam como prova. Daniel apertou os punhos. Ele vai para a prisão, certo? A detetive assentiu. É provável. Os promotores estão preparando um caso conjunto. Tentativa de assassinato para Patrícia. Cumplicidade e obstrução da justiça para Marcelo. O juiz solicitou seu testemunho quando estiver pronta. Isabela olhou para os papéis sobre a mesa. Cada detalhe de seu sofrimento estava ali, documentado e numerado. Mas pela primeira vez, não lhe pareceu fraqueza. Pareceu-lhe força. Eu vou testemunhar, disse em voz baixa. Não porque eu os odeie, mas porque eu quero que isso acabe. A detetive sorriu levemente. Essa é a razão certa. Quando ela se foi, Daniel reuniu os documentos em uma pilha organizada. Você tem certeza de que está pronta para isso? Isabela assentiu. Eu terminei de me esconder. Isso não é mais sobre mim. É sobre todas as mulheres a quem disseram para ficar em silêncio por causa das aparências. Naquela noite, a televisão estava ligada no mudo. A voz do apresentador preenchia a sala. O escândalo Guedes continua a se desenrolar esta noite, enquanto novos vídeos revelam um padrão prolongado de controle e violência dentro da mansão da família. Os promotores garantem ter provas suficientes para garantir a condenação. Na tela apareceram fragmentos das gravações, seguidos de comentários de especialistas legais. Este caso pode redefinir como os tribunais lidam com o abuso emocional e psicológico, disse um analista. Isabela desligou a televisão. O silêncio pesava mais do que o som. Ela se levantou e foi até o espelho. O hematoma em seu pescoço quase havia desaparecido. Restava apenas uma sombra leve, em forma de lembrança. Ela sussurrou para seu reflexo. Não foi a primeira vez, mas será a última. Daniel entrou com uma pasta do assistente social do hospital. Eles querem te ajudar a encontrar um novo lugar para morar quando você receber alta, disse. Um lugar privado, com segurança. Isabela sorriu com suavidade. Desta vez não vou me esconder, mas vou aceitar a ajuda. Ele assentiu. Você merece paz. Antes de dormir, ela abriu seu diário e começou a escrever. As palavras fluíam mais fáceis agora. Ela escreveu sobre a primeira vez que Patrícia a insultou, sobre o silêncio que se seguiu, sobre a noite sob a árvore. Então, ela escreveu sobre Daniel, o som da corda se partindo, o batimento cardíaco de seu filho. Quando terminou, fechou o caderno e o deixou ao lado da cama. Ela apagou a luz e se deitou, com a mão sobre a barriga. O bebê se moveu novamente, um pequeno tremor de vida que a lembrava que sobreviver não era apenas uma palavra, era uma prova. E lá fora, a chuva voltou a cair, mas desta vez soava suave, como o perdão encontrando seu caminho entre as rachaduras do passado. O tribunal se erguia imponente contra o céu cinzento da manhã. Os repórteres enchiam os degraus,
levantando seus microfones como armas prontas para captar cada palavra. As câmeras brilhavam enquanto os carros de polícia chegavam um após o outro. O caso, que havia começado com uma tempestade, havia se tornado sua própria tempestade. Todos queriam ver como terminaria. Dentro, a sala do tribunal murmurava com vozes baixas. O ar estava carregado de antecipação. Isabela estava sentada perto da frente ao lado de seu irmão. Suas mãos repousavam tranquilamente em seu colo, embora seu pulso acelerasse toda vez que a porta se abria. Ela usava uma blusa azul que combinava com seus olhos, o cabelo preso com cuidado. O hematoma em seu pescoço havia desaparecido quase por completo, mas ela ainda o sentia ao engolir. Daniel se inclinou para ela. "Se ficar muito difícil, eu peço um intervalo", sussurrou. Ela assentiu. "Eu vou ficar bem." Na mesa dos réus estava Patricia Clark. Ela parecia menor do que naquela noite. Usava o cabelo preso e os pulsos algemados. A arrogância que antes brilhava em seu rosto havia desaparecido. Em seu lugar havia algo vazio, quase perdido. Ela evitava o olhar de Isabela, fixando os olhos na mesa à sua frente. Ao seu lado estava Marcelo Guedes, com um terno escuro que não conseguia esconder o cansaço em seu rosto. O maxilar cerrado, os ombros caídos. Ele não havia falado em público desde sua prisão. Agora, sob o peso do julgamento, parecia um homem que já carregava sua própria condenação. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. O som dos passos encheu a sala. Então, o silêncio caiu. A promotora começou. Sua voz era serena, firme, deliberada. As provas demonstrarão que Patricia Clark, agindo por ciúme e malícia, tentou tirar a vida da senhora Isabela Guedes e de seu filho por nascer. Além disso, demonstrarão que Marcelo Guedes, por negligência e silêncio, permitiu o ambiente que tornou esse ataque possível. Enquanto ela falava, as telas mostravam imagens das gravações de segurança. O copo quebrado na cozinha, os hematomas nos braços de Isabela, o vídeo daquela noite sob a árvore. A sala ficou imóvel. O advogado de defesa de Patrícia tentou argumentar que ela havia sofrido angústia emocional, que não tinha intenção de matar. Mas o vídeo contava outra história. Seu riso, a maneira como ela puxava a corda, o momento de satisfação quando os pés de Isabela se levantaram do chão. A intenção estava escrita em cada movimento. Quando chegou a vez de Isabela testemunhar, a sala prendeu a respiração. Ela se levantou devagar, uma mão roçando a mesa para manter o equilíbrio. Os olhos de Daniel seguiram cada um de seus passos. "Senhora Guedes", disse a promotora com tom gentil, "por favor, conte-nos o que aconteceu naquela noite." Isabela respirou fundo. Sua voz tremeu no início, depois se firmou. "Eu a vi debaixo da árvore. Ela estava com a corda nas mãos. Ela me disse que eu não pertencia à minha própria casa. Quando ela passou a corda ao redor do meu pescoço, pensei que era o fim. Pensei que meu bebê morreria comigo." A sala estava em silêncio. Só se ouvia o som das canetas escrevendo no papel. Ela continuou, sua voz suave, mas clara. "Ela me odiava. Mas ele viu. Ele estava no carro e não fez nada. Essa foi a pior parte. Saber que o homem que prometeu me proteger escolheu o silêncio." A cabeça de Marcelo caiu. As palavras de sua esposa quebraram algo dentro dele que já estava rachado há meses. A promotora assentiu. "Obrigado, senhora Guedes. Você pode descansar agora." Quando Isabela voltou para seu assento, várias pessoas na plateia enxugaram as lágrimas. Até o juiz desviou o olhar por um instante antes de recuperar a compostura.
Durante os argumentos finais, a promotora falou sobre responsabilidade. O amor não é posse. O poder não é proteção. O silêncio não é inocência. Sua voz ressoou na sala. E hoje este tribunal deve lembrar isso ao mundo. O júri deliberou por horas. Lá fora, o céu escureceu novamente, como se o clima se recusasse a permitir que a história terminasse com o sol. Dentro da sala de espera, Isabela estava sentada com Daniel, sua mão repousando sobre a barriga. Ela não pedia mais vingança, apenas paz. Finalmente, o oficial de justiça entrou. O júri chegou a um veredito. De volta à sala, o porta-voz do júri se levantou, segurando o papel que decidiria o destino deles. Declaramos a ré Patrícia Clark culpada de tentativa de homicídio e agressão agravada. Declaramos o réu, Marcelo Guedes, culpado de cumplicidade e obstrução da justiça. A sala explodiu. Os repórteres sussurravam ao microfone. As câmeras brilharam novamente. Patrícia caiu em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. O guarda a pegou pelo braço para levá-la. Por um momento, ela se virou para Isabela. Seus olhares se cruzaram. Não havia ódio nos olhos de Isabela, apenas um cansaço cheio de tristeza. Marcelo permaneceu imóvel. A voz do juiz ecoou na sala. Senhor Guedes, seu silêncio permitiu esta tragédia. O senhor cumprirá 5 anos sob supervisão e serviço comunitário. A senhora Clark cumprirá 20 anos de prisão estadual sem direito à liberdade condicional. Patrícia soluçava enquanto era levada para fora. Seus gritos desapareceram pelo corredor até que só restou o som da chuva lá fora. Quando a sessão terminou, Isabela saiu para o corredor do tribunal. Os repórteres gritavam perguntas, as câmeras flashavam. Senhora Guedes, a senhora sente que a justiça foi feita? Ela parou. Seu irmão colocou uma mão protetora em seu ombro. Ela olhou diretamente para a câmera mais próxima. A justiça não é sobre punição, disse ela em voz baixa. É sobre a verdade. E a verdade finalmente tem voz. A multidão ficou em silêncio por um instante. Então começou um aplauso, suave no início, depois mais forte. Enquanto Isabela e Daniel desciam os degraus do tribunal, as nuvens se abriram ligeiramente. Um único raio de sol iluminou o pavimento molhado. Isabela levantou os olhos e sorriu levemente. A tempestade finalmente se esgotou. E naquela breve luz dourada, ela compreendeu que cada cicatriz, cada respiração e cada batimento cardíaco a haviam levado àquele momento de paz. 6 meses se passaram. A primavera retornou, suave e verde. O mesmo céu que uma vez desencadeou uma tempestade violenta agora tinha apenas nuvens flutuando lentamente. A mansão onde tudo aconteceu permaneceu vazia. As trepadeiras cresceram sobre seus portões de ferro, as janelas cobertas de poeira e pólen. O carvalho ainda estava no jardim, com raízes profundas e firmes, mas a corda não estava mais lá. Restava apenas uma marca tênue na casca, quase apagada pelo tempo. Em uma pequena cidade litorânea, a 2 horas de distância, Isabela vivia em uma cabana branca perto do mar. Não se parecia em nada com os corredores de mármore que ela uma vez chamou de lar. As paredes ali guardavam calor em vez de ecos. O ar cheirava a sal e jasmim em flor. Toda manhã ela acordava com o som das ondas, não com o das sirenes. Dentro, o riso de seu bebê enchia os quartos. Ela chamou sua filha de Esperança, Hope no original. O nome lhe pareceu perfeito. Foi a primeira palavra que lhe veio à mente quando a segurou pela primeira vez no hospital, percebendo que ambas haviam sobrevivido a algo que deveria tê-las destruído. Daniel a visitava todo fim de semana. Ele chegava cedo com sacolas de comida, fingindo não notar que ela já havia cozinhado o suficiente para 2 dias. Eles se sentavam juntos na varanda,
enquanto o bebê dormia em seu berço. O vento do mar trazia um ritmo sereno, como uma canção escrita apenas para eles. Você alguma vez pensa em voltar? Perguntou Daniel uma tarde. Isabela balançou a cabeça. Não há nada para voltar. Essa vida terminou na noite da tempestade. Ele assentiu. E esta? Ela sorriu. Esta acabou de começar. O julgamento foi notícia nacional por semanas. As pessoas o chamavam de a tempestade sob o carvalho. Todos os noticiários repetiram seu testemunho, sua voz calma dizendo a verdade que tantas mulheres nunca puderam dizer. Organizações e grupos de apoio a contataram. Outras sobreviventes escreveram cartas. O mundo transformou sua dor em um símbolo de bravura, mas Isabela se recusou a deixar que isso a definisse. Ela não queria fama, ela queria paz. Na parede, perto do berço, pendia uma foto emoldurada da ala neonatal do hospital, onde ela havia doado parte de sua indenização para construir uma nova seção. A placa embaixo dizia: Fundação Esperança para Mães e Filhos. Toda semana, ela gravava mensagens curtas para mulheres que passavam por batalhas semelhantes. Sua voz era suave, mas firme. Você não está sozinha, dizia ela ao microfone uma manhã. O silêncio não protege você, apenas protege aqueles que a machucam. Fale. Sempre há alguém que a ouvirá. Suas palavras alcançavam milhares. As cartas que recebia estavam cheias de gratidão e cura. Algumas mulheres diziam que sua história lhes deu coragem para ir embora. Outras, que lhes deu esperança para começar de novo. Isabela lia cada uma com cuidado e as guardava em uma caixa ao lado de sua cama. Uma tarde, ela estava parada perto da janela com sua filha nos braços. O pôr do sol pintava o céu de rosa e dourado. O oceano brilhava abaixo, calmo e infinito. Esperança estendeu a mão para o vidro, deixando pequenas impressões com os dedos. Isabela beijou o topo da cabeça dela e sussurrou: Você crescerá em um mundo onde a verdade importa. Ainda havia noites em que as memórias voltavam. Às vezes, ela acordava com o som do trovão e tinha que se lembrar que era apenas o mar lá fora, não a tempestade. Mas ela aprendeu a respirar, a deixar o som passar. Ela compreendeu que curar não é esquecer. É aprender a viver ao lado do que uma vez a quebrou. Semanas depois, ela recebeu uma carta da detetive Carter. Dentro havia uma breve nota e uma fotografia. A imagem mostrava Patricia Clark na oficina da prisão, trabalhando com outras mulheres na fabricação de brinquedos de madeira para a caridade. No verso, a detetive havia escrito: A justiça nem sempre se parece com punição. Às vezes, se parece com mudança. Isabela observou a foto por um longo tempo. Pela primeira vez, ela não sentiu raiva, apenas uma aceitação tranquila. Ela guardou a carta na caixa com as outras. Naquela noite, Daniel veio jantar. Eles comeram na varanda enquanto Esperança dormia perto, com a brisa do mar trazendo cheiro de chuva. Quando terminaram, Isabela se recostou na cadeira, ouvindo o suave quebrar das ondas. Você conseguiu, disse Daniel vagamente. Ela olhou para ele, confusa. Eu consegui o quê? Você transformou a pior coisa que aconteceu com você em algo bom, em vida. Isabela sorriu, um sorriso que vinha da paz, não do orgulho. Eu não fiz isso sozinha, respondeu. Você apareceu. Isso mudou tudo. Eles permaneceram em silêncio por um momento, observando como a última luz do dia desaparecia no horizonte. O vento mudou, trazendo o som distante do trovão, lá no mar. Isabela olhou para ele e sorriu novamente. Que chova, sussurrou. Não temos mais medo. Quando a noite caiu, ela entrou e verificou Esperança pela última vez.
O bebê dormia profundamente, com sua pequena mão agarrada a um bicho de pelúcia em forma de pomba branca. Isabela apagou a lâmpada, deixando apenas a luz suave do abajur. Ela ficou perto da janela, a luz da lua desenhando reflexos prateados no chão. O mundo lá fora estava em calma, e pela primeira vez ela sentiu de verdade. Liberdade. Sua voz, serena e firme, quebrou o silêncio. Mesmo na pior tempestade, disse ela suavemente, sempre há alguém que pode cortar a corda. A tempestade que uma vez tentou acabar com a sua história havia dado origem a outra. E sob o vasto céu noturno, a paz finalmente se estabeleceu. Mas lembre-se, a verdadeira justiça não está apenas no que os tribunais decidem. Está na coragem de Isabela, uma mulher brasileira que transformou o silêncio em voz e o medo em esperança. Se você gostou desta história de sobrevivência, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal. E me diga, aí no Brasil, qual lição desta história ressoou mais forte em você? Deixe seu comentário abaixo sobre o que achou da reviravolta de Marcelo. A gente adora ler o que vocês pensam. Ah, e se você está assistindo isso agora, às 21h da noite de Minas Gerais, saiba que sua força nos inspira. Até a próxima história.